Antes de você ser terapeuta, você é um campo e o que você oferece ao mundo é a sua vibração. Muitos terapeutas acreditam que se desenvolver é estudar mais e mais e mais ferramentas, mas o verdadeiro autodesenvolvimento acontece quando a gente olha para dentro e tem coragem de transformar o nosso próprio campo, o nosso próprio caminho. Transformar e curar as nossas dores e olhar com respeito ao nosso processo, tá? Eu sou Ana Lutizato, sou psicoterapeuta multidimensional e mentora de terapeutas e por isso eu estou aqui contigo hoje para que nós possamos conversar, estabelecer alguns tópicos para que a gente possa quebrar padrões, tá? E esse quebrar padrões, ele acontece quando a gente se enfrenta e entende que o nosso autodesenvolvimento ele é fundamental para aquilo que nós queremos desenvolver com o outro, para o outro, que são os nossos clientes, os nossos pacientes, tá? E esse autodesenvolvimento, ele é uma jornada contínua. Não existe uma varinha mágica, não existe uma varinha mágica que a gente faz assim e resolve todas as nossas questões. Até porque nós somos seres em constante processo e nós temos essa necessidade desse movimento, então sempre vão ter questões para resolver. Nós temos as nossas próprias sombras e a gente tem que sustentar isso com consciência para fazer essas transformações na nossa vida. Mas eu quero te trazer aqui, estou com alguns tópicos aqui então. Esse é um deles, então, o autodesenvolvimento, que ele é constante. E o que realmente nos torna um canal alinhado é quando a gente cuida da nossa energia diariamente, é quando a gente observa os gatilhos que nós temos, os nossos sabotadores, e não nos julgamos, e quando a gente investe em nós, no nosso autodesenvolvimento. Então, a terapia. Então, eu sou terapeuta, eu tenho que passar por um processo de terapia, eu tenho que ter este acompanhamento, eu tenho que continuar sim estudando e eu tenho que me auto-aplicar ferramentas e técnicas, tá? Por quê? Porque nós somos um canal. Então, o canal ele tem que ser neutro, não é sobre nós. É sobre a neutralidade. Quando eu estou neutro, eu tenho condições de ser um canal alinhado. Então, quando o nosso cliente chega, esse é um dos tópicos também, ele sente que ele está ancorado, ele sente que o terapeuta está em equilíbrio, ele sente que ali ele vai ser acolhido de uma forma respeitosa e vai passar por um processo que vai levá-lo a obter os seus resultados. Porque vocês não se iludam, não se iludam, vocês terapeutas. O que é que as pessoas vêm buscar, o paciente e o cliente? Resultados. O paciente e o cliente, ele não está preocupado com a quantidade de ferramentas, métodos e técnicas que você tem para mostrar para ele. E isso é algo que eu tenho observado muito e eu tenho falado aqui, né? Que não é sobre as ferramentas, as técnicas, os métodos, eles só vão nos ajudando a aprimorar o nosso trabalho. Mas é sobre ser canal. O terapeuta da nova era, ele é canal consciente, canal alinhado, conectado com o seu eu mais elevado. Quando eu estou conectada com o meu eu mais elevado, eu estou conectada com a minha rede, eu estou ancorada na minha rede, e isso me torna um canal neutro para que então eu possa receber as informações
corretamente, alinhadamente, sem confundi-las com o meu próprio processo, e então eu possa ajudar as pessoas que chegam a mim. O que eu quero te dizer, então, com isso? Que antes de você buscar mais técnicas, se volte para você, para o seu autodesenvolvimento, o se conhecer de verdade. Reorganize o seu campo, a sua vibração, a sua energia. Se permita evoluir cada vez mais. Organize a condução do seu atendimento, tá? Você não precisa e não deve provar nada para ninguém. Não é sobre isso. Não é sobre esse mundo da comparação que a gente vê por aí. Não é sobre isso. É sobre você entender o seu próprio processo, cuidar do seu autodesenvolvimento, e aí sim você vai vibrar aquilo que você ensina. Perfeito? Muito bem. Eu sei que muito do que eu falo aqui, às vezes eu falo de uma forma que algumas pessoas me perguntam assim, do jeito que tu fala, parece que é muito fácil. Para mim hoje é fácil falar dessa forma e eu entendo sim que aquilo que muitas vezes para mim é tão fácil, para as outras pessoas é difícil de entender essa maneira como eu coloco. Por isso que eu sempre trago para vocês que é muito importante o autodesenvolvimento, porque é o meu autoconhecimento, eu tenho que me conhecer. E quanto mais eu me conheço, mais canal eu me torno, mais eu recebo informações do meu eu mais elevado, da minha rede, e mais eu vou ter condições de aplicar os meus conhecimentos, as técnicas, os métodos, tudo que eu tenho de uma forma mais efetiva e que gere resultados, não só na minha vida, mas também na vida de quem chega a mim, tá? E como eu disse, eu já trabalhei com muitos terapeutas e continuo trabalhando. E eu entendo todas as dificuldades de todos vocês nessa área que vocês escolheram. E eu tenho para mim, assim, que como eu não tive dificuldades nessa área que eu escolhi, para me colocar no mercado, para me posicionar, para fazer agenda, para ir me desenvolvendo, eu acho que isso é porque eu sempre vi isso como uma profissão. E eu sempre entendi que eu teria que continuar me desenvolvendo, porque eu já contei em outros vídeos, né, que eu sempre me trabalhei, sempre fiz cursos, treinamentos, desenvolvimentos, iniciações para mim. Sempre foi para mim, para os meus negócios, para minha vida, para minha família. Nunca foi com o intuito de me tornar uma terapeuta, uma psicoterapeuta, uma Yalorixá, uma reprogramadora mental, emocional, uma coach, uma mentora, que é o que eu faço hoje. Nunca foi com esse intuito. Mas o universo me colocou nesta linha central e quando isso aconteceu comigo, eu não tive dificuldades. Então, eu acho que é por isso que quando eu vejo as dificuldades de vocês, eu entendo e vejo onde está o ponto que tem que ser trabalhado. Qual é a crença que tem que ser quebrada, qual é o padrão que tem que ser quebrado, qual é a mudança que tem que ser feita, qual é o hábito que te sabota, qual é o nível de valor que tu te coloca, qual é o teu teto de permissão. Eu acho que isso, eu acho não, eu tenho certeza, eu acredito que isso sim dá sustentação para o trabalho que eu faço com vocês. E sim, eu tenho essa maneira mais eficaz de falar, mas é também porque a maneira como eu falo, ela mexe no teu interior.
ela mexe no teu campo, ela te ajuda a olhar para aquilo que tem que ser olhado. Falamos mais amanhã.